nós pedimos nessa noite o sopro do Espírito sobre nós. Que esse Espírito Santo venha nos consolar nesta noite. Que o Espírito Santo venha nos visitar nesta noite. Um grande abraço a você que está ligadinho na TV Canção Nova. Estamos chegando nessa noite abençoada, pedindo o sopro do Espírito sobre nós. Programa especial do nosso projeto Dai-me Almas. Estamos hoje pedindo mesmo a bênção de Deus sobre cada um de nós, pedindo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, para vivermos bem essa noite. Uma noite de oração, uma noite de clamor a Deus, uma noite para falarmos daquilo que é a essência desse projeto: salvar almas. Nós existimos para te levar ao encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a ação do Espírito Santo. E é por isso que nós pedimos hoje o sopro dele sobre as nossas vidas. Nós temos hoje, a alegria de encontrar com você, que é a família Canção Nova, espalhada por todo o Brasil e além Brasil, que nos acompanha através da internet, através dos aplicativos. Que alegria saber que nós estamos juntos nesta noite, pedindo essa renovação em nós, essa restauração do Espírito Santo. É isso que nós queremos fazer nessa noite, acreditar que nós estamos sobre a proteção, sobre a guarda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também recebendo nesta noite esse sopro do Espírito Santo que nos dá vida, que nos reanima. Boa noite, Bruna. Que alegria te ter aqui, viu? Sopra sobre nós o Espírito. Força. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Que bom te ter aqui juntinho. Eu cheguei, gente, aqui assim, séria, atrasada e cansada. Mas uma coisa que eu tenho percebido na minha vida e na minha musicalidade é essa condução do Espírito. Eu nem olhei aqui a pauta, eu vi aqui, inicia com a música Espírito Santo, mas eu já pedi uma música do Espírito Santo porque ele é a solução de tudo. Ele é a solução de tudo. Olha, para mim agora já fez efeito. Amém. Clamar o Espírito Santo de Deus para você que está em casa, para nós que estamos aqui, mas para mim, para minha alma, vem Espírito Santo. Já fez efeito. Já salvou a minha alma nesse momento. Graças a Deus. E que bom que nós estamos juntos pela TV Canção Nova, Rádio Canção Nova, todo o sistema Canção Nova de comunicação. E eu quero convidar você a interagir conosco, a participar conosco, pelo nosso Instagram, @TV Canção Nova, pelo YouTube da TV Canção Nova. Mande lá a sua participação, a sua intenção, a sua doação também. Mas agora de início, mande lá a sua intenção, por que você está aqui. Talvez você chegou, estava aí passando os canais e viu alguém cantando Vem Espírito de Deus e isso te chamou a atenção. O Espírito Santo quer alcançar a sua vida nessa noite e nós queremos estar junto com você. Não só chegar aí na sua TV, mas estar junto com você. Então, envia sua participação, né? Isso a gente espera por você, mas que alegria saber, que estamos juntas, mas boa noite, João. Aqui também com a gente, obrigada, viu, por estar aqui conosco nesta noite, mas também a alegria de receber Padre Renê, sua bênção. Deus que alegria ter o abençoe. senhor aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, viu? Sua alegria bênção. Toda minha, Deus abençoe você que está em casa também, você que está sintonizado conosco, e você que é a família Canção Nova junto conosco também. É um consolo para o nosso coração saber que estamos entre irmãos, e estamos simplesmente dando aquilo que a gente recebe em abundância, dando um pouquinho para você do carisma Canção Nova, dando um pouquinho mais da preciosidade do carisma que um dia nós recebemos também. Então, é muito bom estar aqui. Alegria te receber, o senhor sabe disso, Que a gente tem... Eu falava para o padre aqui ainda há pouco, que realmente a Bruna chegou falando e eu falei com o padre, foi um dia corrido hoje, ele também, estou vindo um dia corrido, mas que bom saber que quando a gente se reúne, o Padre João já dizia isso, que a vida fraterna nos refaz. Então, que você também seja refeito hoje, sobre a ação
desse carisma também, né? Que nos faz família. E o que a gente recebe aqui, você também recebe em casa, né? E hoje, muito mais do que falar, né, de campanha, nós queremos falar daquele que sustenta esta missão, que é o Espírito Santo. Porque a Canção Nova, ela nasceu do batismo do Espírito Santo, vivido por Monsenhor Jonas Abib. Foi aí que tudo começou. Como iríamos imaginar que aquele 2 de novembro de 1971 iria mudar as nossas vidas? Acontecia o batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda da renovação carismática. Fui saber só depois de um mês, mas já naquele mês eu era outro Padre Jonas. Uma ação transformadora que, além de tocar o coração do então Padre Jonas Abib, também o levou a ser exemplo e instrumento de mudança para todos nós. Irmãos, nós também, nós católicos hoje, nós padres, nós religiosos, nós pessoas que já participamos da igreja, ficamos nos perguntando, mas o que é isso que Jesus diz? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque essa promessa não foi apenas para os daquele tempo, essa promessa é para agora. Até hoje, Monsenhor Jonas nos ensina, com seu jeito e suas palavras, a mantermos fiéis à condução do Espírito Santo. Qual é a dica? É permanecer, é pedir diariamente, é acordar e logo dizer bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer hoje juntos? É termos essa intimidade e rogar ao Senhor. Senhor, não me deixe perder a graça do batismo no Espírito Santo. Eu preciso permanecer. Eu não sou do mundo, eu sou cidadão do céu. Eu sou filho do céu. Eu sou o que sou pela graça do batismo no Espírito Santo. Somos frutos dessa experiência de Monsenhor Jonas Abib. E é por isso que quando nós falamos desse projeto Dai-me Almas, nós estamos falando de tudo isso, Padre. Dessa experiência vivida que nos toca. Dessa experiência que Monsenhor Jonas viveu e hoje nós experimentamos, mas você que está em casa, você que acompanha a Canção Nova, também faz essa experiência. E é por isso que nós nos reunimos, né? Quando a gente fala desse projeto, eu ainda falava com o Padre René ainda há pouco, eu falava, eu sou apaixonada pelo projeto Dai-me Almas. Nós estamos nessa reta final, né, de mês, nos reunindo hoje, pedindo mesmo a você que entre conosco nesse finalzinho de mês, porque nós precisamos continuar levando essa experiência que eu e o Senhor vivemos. Isso mesmo. Nós fizemos essa experiência com Deus que o Padre Jonas fez, né? E assim como o Padre Jonas teve a vida dele transformada, também nós tivemos, né? Eu não sei você que estava assistindo de casa aí, mas eu estava aqui acompanhando esse pequeno trecho, esse pequeno vídeo do Padre Jonas, e eu disse, meu Deus, como não deixar o nosso coração vibrar com isso, né? Como não deixar vibrar ouvindo o Padre falar dessa experiência que mudou a vida dele? A Canção Nova existe por causa do batismo no Espírito Santo. Porque o Padre Jonas foi batizado no Espírito Santo e porque a nossa missão é levar esse batismo no Espírito Santo até você, né? A gente conversava, né, que o intuito mesmo do projeto Dai-me Almas é esse, é salvar almas. O nosso desejo é salvar almas, né? Por isso que a gente coloca
uma maquiagem na cara e se coloca na frente da televisão, estendendo as nossas mãos, como o Padre Jonas nos ensinou a fazer, estendendo as nossas mãos e dizendo assim, nos ajude, não porque a gente quer o seu dinheiro, mas nos ajude porque a gente quer continuar salvando almas. Nos ajude porque a gente quer continuar levando pessoas a fazer a mesma experiência que um dia nós fizemos. Porque não foi só o Padre Jonas. Eu sei, a experiência do Padre ela é forte, ela é marcante na nossa vida, porque ela deu início de tudo. Mas eu também fiz essa experiência. E se eu fiz, eu sei que ela é possível. Eu sei que é possível levar até você. Eu sei que, por exemplo, as situações difíceis que você vive na sua casa, na sua família, ela pode ser alcançada e pode ser mudada pela força do batismo no Espírito. É aquilo que a gente acabou de escutar do Padre Jonas, né? É acordar pedindo ao Espírito Santo que nos acompanhe ao longo de todo aquele dia. Quantas vezes o Padre Jonas, aqui mesmo onde nós estamos, pregou para o povo de Deus, ensinando o povo a rezar assim, bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Porque essa é a essência, né? De tudo que nós fazemos e de tudo que nós vivemos. A câmera que eu estou olhando e que está levando a minha imagem até você, ela existe por causa disso. Ela não existe porque nós queremos crescer ou porque queremos aparecer ou algo nesse sentido. Ela existe porque nós precisamos levar Deus até você. E essa câmera foi o meio que Deus hoje nos deu para poder levar Ele até você. Então assim a gente faz essa experiência, a experiência de nos colocarmos de fato à disposição para que o Espírito faça. E por isso nós estendemos as nossas mãos e dizemos, continue nos ajudando, porque a gente quer continuar salvando almas. E é tão bonito, Padre, porque nós entramos com esse programa especial, né, nesse dia, porque nós queremos reunir a nossa família. Sim. Porque esse mês, o nosso projeto Dai-me Almas, para quem está acompanhando, não sei se você já viu, né, a porcentagem de hoje, como está andando o nosso projeto nesse final de mês, né? Nós chegamos aos 72% do nosso projeto. Queremos agradecer demais a você, que entendeu, que está conosco e faz tudo isso acontecer. Nós subimos de ontem para hoje 3% e nos falta essa noite, esse dia e para amanhã 28% daquilo que nós precisamos para seguir com a nossa evangelização neste mês, Padre. E aí eu fico imaginando e pensando que para muitos pode dizer assim, nossa, mas é muito difícil, 28% Dirce, peraí, é muito, né? E é mesmo, né? Mas nós acreditamos que esse projeto é um projeto de Deus, né? Sim. E é bonito quando o Padre Jonas vai falar nos nossos documentos justamente isso. Olha que lindo que ele vai dizer. O projeto Dai-me Almas, que não se trata de um projeto de marketing, pelo amor de Deus. Isso não é um slogan, resultado de uma campanha de marketing. Não é marketing para vender, muito menos para conseguir sócio ou dinheiro para pagar a geradora, de jeito nenhum. Isto é missão e é missão de evangelizar. Esse é o nosso projeto Dai-me Almas. Que coisa isso linda. Mesmo. E aprendemos isso com o Padre Jonas, né? Aprendemos. Eu posso ser sincero? Pode, claro, Posso? deve, né? É sua marca. Como você falou que nós estamos em casa, é um assunto de família, eu quero ser sincero com você. Olhando para o nosso projeto Dai-me Almas e enxergando que nos falta 28%, humanamente é desesperador. Humanamente a gente olha e diz assim, isso não é possível. Não é possível hoje e amanhã alcançarmos 28% no projeto Dai-me Almas. Não é possível. Mas a gente não aprendeu isso na Canção Nova. Nós não aprendemos com o Padre Jonas a andar naquilo que nós enxergamos. Nós aprendemos com o Padre Jonas a andar pela fé. E é por causa disso que a gente acredita que, olha, se nosso Senhor quiser, e se você for generoso conosco também nos ajudando, se nosso Senhor quiser, de hoje para amanhã a gente alcança 28%, sem problema nenhum. Se nosso Senhor quiser, Ele faz isso acontecer. Porque o projeto é dele, está nas mãos dele, como o Padre Jonas falou, não é o nosso projeto de marketing, não é o nosso projeto de querer fazer alguma coisa para vender, não, é o nosso projeto de evangelização. Por isso que a gente chama esse projeto de projeto Dai-me Almas,
porque baseado naquilo que Dom Bosco ensinou ao Padre Jonas, ele nos ensinou: dai-me as almas e fica com o resto. As almas são o mais importante. É verdade. E olha só, eu quero dizer a você que está nos acompanhando, você que quer nos ajudar nessa noite, a maneira mais prática e mais rápida, você já conhece e sabe, pix.doação@cançãonova.com. Você nos ajuda através do Pix, mas eu quero fazer um alerta, né, a você que nos ajuda, você que está junto conosco nessa missão de evangelizar. Fique atento, né, no site que você entra, confira se realmente é um site oficial, né, da Canção Nova ou da Fundação João Paulo II, e todas as vezes que você for fazer a sua contribuição, observe se você está com o Pix certo, pix.doação@cançãonova.com. Fique atento, né, porque muitas vezes as pessoas se aproveitam, né, dessas contas, e a gente está pedindo a sua atenção, né, com relação aos golpes que acontecem, né? Fique atento, família. Você precisa ter certeza que você está ajudando a Canção Nova. Outro recadinho que eu quero dar para a nossa família, padre, é que para quem fez a opção do débito automático por dia 30, esse mês cai no sábado. Ou seja, a contribuição de quem é débito automático no dia 30 não entra para este mês porque é sábado, vai entrar no mês de junho, né? Então, a gente quer pedir, você que é família Canção Nova, você que tem o débito automático do dia 30, se você puder fazer um algo a mais para nos ajudar este mês, para fazer e para continuar fazendo o evangelho acontecer, a gente te agradece bastante, viu? Mas a gente está em família hoje. Estou muito feliz, né? Porque a gente está em família e a gente tem um recadinho, sabe de quem para a gente hoje? Do Eto. Vamos acompanhar? Queridos irmãos e irmãs da família Canção Nova, nesse momento eu estou aqui rezando por vocês e quero estender a mão a todos que faça a sua doação do dia de hoje. Canção Nova é querida por muitos e muitos que a gente se encontra e ela fala: Canção Nova é tudo para mim. Eu fui curada pela Canção Nova, a minha família é da Canção Nova. Então agora mais do que nunca vamos unir essa família e vamos fazer essa família crescer cada vez mais. Porque Deus tem pressa e nós temos que ser esse auxílio a Deus de levar muitas e muitas criaturas a conhecer o nosso Evangelho, o Evangelho amado de Jesus Cristo. Você precisa, eu também, mas se unir, nós dois, vamos ter a certeza que criamos mais um. Então não se esqueça não, hoje é nosso dia. Faça a sua doação concreta, aquilo que Deus está pedindo para vocês. Quantas vezes eu fui ao ar e pedia: venha ao meu socorro, e vocês eram o socorro do dia, o pão nosso de cada dia. E Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez. Grande abraço e um beijo para o Eto. É isso mesmo, o Eto está desde os princípios da comunidade. Quantas vezes, né, Eto, você estendeu as mãos e o povo de Deus correspondeu. Mais uma vez, ele pedindo ajuda para a Canção Nova. Ele está desde os inícios, né? E quantos desafios foram vividos, né? Que luta para chegar até aqui e que luta para permanecer. Mas nós confiamos, sabemos em quem colocamos a nossa confiança. E a gente quer convidar você a estar conosco nesta noite. É isso mesmo, a gente quer saber como que a evangelização da Canção Nova alcança a sua vida. Em que momento a evangelização da Canção Nova chegou aí na sua casa, na sua família, alcançou você? Compartilha conosco pelo nosso Instagram, @TV Canção Nova, ou aqui pelo YouTube da TV Canção Nova. Eu quero acolher aqui a Patrícia Caetano. Diz boa noite, que Deus abençoe sempre a Canção Nova. A Edilene, que pede oração por seu sobrinho, filho, Rafael Barbosa.
a Maria Zenaide, a Fátima Souza, a Tânia Faria, a Naranina, a Bianca. A Tânia Faria diz assim: Padre Renê é uma bênção. A gente confirma. Obrigado. A igreja confirma, ele é uma bênção, graças a Deus. Ele é uma bênção. A Tamires, a Bianca também, a Bianca Silva, ela pede a Deus pelo milagre da gestação, pelo seu casamento, a sua casa, seu esposo. A Naranina pede o Espírito Santo sobre cada um de nós. A Quitéria, Maria Rosângela, o William Lima, dizendo: bora ajudar a Canção Nova, povo de Deus. Olha, ele é de Salvador, Bahia. É meu vizinho. Então, o povo de Aracaju aí, vamos reagir, vamos ajudar a Canção Nova. Agora é a hora de você mostrar que você ama a Canção Nova. Ah, Bruno, eu só vou mostrar que eu amo a Canção Nova dando meu dinheiro? Não, não é isso. Mas a gente amando e sabendo da necessidade e podendo, a gente ajuda. É isso que nós estamos aqui pedindo para você. Se você pode, se você tem condições de ajudar a Canção Nova, eu já ajudei esse mês. Se você pode, doe seu algo a mais do mais e muito mais o Senhor fará na sua vida. A gente fica aqui como mendigo mesmo, estendendo as nossas mãos e pedindo. E tem gente que não gosta, né? Tem a Canção Nova pede demais. A gente pede. A gente pede porque não é para nós. Não é para mim, Bruna. Não é para o Padre Renê, não é para Dirce. É para você. É para que a sua família se encontre com Deus. É para que muitas pessoas façam a experiência de Deus. Nós estamos aqui gastando a nossa vida como membros consagrados da Canção Nova. Com certeza, se nós pudéssemos, nós estaríamos dando do nosso dinheiro para você, para ajudar essa obra de Deus. E quantos irmãos ainda fazem isso? Tiram do pouco que tem para ajudar na evangelização. E assim também eu acredito que é você. E esse amor concreto, em forma de doação, nos constrange, mas nos impulsiona a continuarmos dando a nossa vida pela evangelização, para que muitos e muitos sejam alcançados, para que muitas vidas sejam transformadas. Olha que bonito, Bruno. Enquanto você estava falando aí, estava só acompanhando ali, ó. Várias pessoas mandando para nós ali. Fiz meu algo a mais, fiz o meu Minas Pix Gerais, agorinha. Olha que Tá lindo. vendo ali, ó? Palmas, Tocantins. Todo mundo se movimentando, ajudando ali no pouco que pode. A Canção Nova não sobrevive de muito, ela sobrevive do pouco que cada um pode dar. Acabei de fazer o meu Pix, acabei de ajudar a Canção Nova, acabei de fazer a minha doação. Rio Grande do Norte, olha ó. coisa boa. Olha só. Que bênção. Muito obrigada, muito Obrigada, obrigada, família. Canção Nova. E nós estamos aqui justamente para isso, né? Para nos unirmos nessa noite como família, porque nós queremos manter, a gente quer levar esse legado de Monsenhor Jonas Habib e nós queremos, né, pedir mesmo a bênção de Deus sobre todo esse projeto da M Almas. E a gente percebe como que Deus se utiliza, né? Como que Deus se utilizou da vida do Padre Jonas. Não tem como falar de Padre Jonas e não falar de Canção Nova. Quando a gente fala de Padre Jonas, a gente fala de Canção Nova. Quando a gente fala de Canção Nova, a gente fala de Padre Jonas. É uma coisa só, né? E como que Deus se utilizou e se utiliza da Canção Nova. Quantos pregadores, né? Quantos sacerdotes, quantos fundadores de comunidade nasceram deste carisma. Confira. Ele me ajudou profundamente, principalmente na minha formação sacerdotal. As palestras do Monsenhor, como seminarista, eu as ouvi. Foi o pregador que não tinha medo de falar no poder do Espírito. Já ouvi de alguns fundadores de novas comunidades esta palavra, né, esta expressão: Padre Jonas foi um pai para a nossa comunidade, para várias comunidades. Então ele exerceu uma paternidade também carismática, espiritual, para muitas novas comunidades. Como um dos pioneiros da renovação carismática católica no Brasil, ele percorreu todo este país e além fronteiras, pregando a palavra, sendo instrumento dos carismas. Quantos carismas o Monsenhor inspirou para toda a corrente de graça, quantos grupos de oração surgiram a partir do seu sim incondicional a Deus. O Padre Jonas, como pregador, como anunciador da palavra de Deus,
conduzindo as orações. Me impressionava muito aquele padre cheio do Espírito Santo. Teve um papel muito importante de acolhimento naquela experiência que nós estávamos vivendo, de confirmação daquele carisma que nós estávamos recebendo da parte de Deus. Na nossa experiência pessoal, nós tivemos o Padre Jonas como alguém que acolheu, alguém que orientou, alguém que ajudou no processo de discernimento e alguém que nos animou no nosso caminho de responder aos desígnios de Deus na nossa vida. Isso é próprio de uma paternidade espiritual. Depois da experiência do batismo no Espírito Santo, o Sr. Jonas ele realmente passou a ser um homem que passou a evangelizar com muito mais força. Tudo isso realmente é fruto do batismo no Espírito Santo, não tem dúvida. É isso, por isso nós pedimos a você que nos ajude, né? Canção Nova, essa casa de formação. Olha quantos pregadores, né, evangelizadores nasceram deste carisma. E é tão lindo que nos nossos documentos, o Padre Jonas vai dizer o seguinte: se no Brasil existe alguém carismático, esse alguém sou eu, porque não tive medo dos dons. Coisa linda ver, Padre, quantas pessoas nasceram do fruto do Espírito, do batismo de Monsenhor Jonas Abib. É verdade, o Brasil deve muito ao sim generoso do Padre Jonas. Isso a gente não tem como negar. A Igreja do Brasil deve muito. E eu não estou falando isso por mim. Eu estou falando isso porque eu já escutei isso de muita gente. Eu escutei de muitos padres dizer a mesma coisa que a gente acabou de escutar o Padre Marcelo falando ali também, né? O que seria de mim se não fossem as palestras do Padre Jonas, né? E olhe que hoje nós temos uma facilidade imensa para acessar as palestras do Padre Jonas, né? Mas antigamente não, era aquela fitinha cassete que passava no grupo de oração, passava de servo em servo, e o Padre Jonas chegava em diversos lugares. E o Padre Jonas foi entendendo que de fato isso era um movimento do Espírito, né? Eu via também ali o testemunho do Moisés e lembrava, né? A comunidade Shalom surgiu também a partir de uma provocação do Padre Jonas, né? O Padre Jonas pregou num retiro lá em Fortaleza, e na época o Padre Jonas, quando não existia nada, minha gente, quando não existia nada desse negócio de novas comunidades, o Padre Jonas fez uma pregação em que o Moisés estava lá presente, e naquela pregação o Padre Jonas dizia que Deus quer comunidades. Deus quer comunidades, e ele começou a pregar sobre isso, impulsivamente ali, como o Padre Jonas sempre foi, né? E começou a falar como uma palavra mesmo de profecia de Deus que estava sendo liberada. E ali a semente começou a ser movimentada no coração do Moisés. E a partir disso, muitas e muitas almas foram surgindo, muitas e muitas almas foram sendo alcançadas por isso. A minha foi alcançada por isso. A sua talvez foi alcançada por isso, né? Talvez você já tenha um testemunho com a Canção Nova. Nos ajude a continuar produzindo testemunhos. A produzir testemunhos de pessoas que se encontraram com Jesus, pessoas que fizeram a experiência do batismo no Espírito Santo, e de fato continuar dando sequência a essa missão que o Padre Jonas nos deixou, esse legado que recebemos, né? E é por isso que nós queremos convidar a você que está juntinho conosco, né? Nesta noite, reunidos em família, com o nosso projeto. Temos hoje e amanhã para chegar ao nosso 100%, contando com você. Hoje eu me lembrei que é dia 28 e eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando agora. Diante de tudo isso que você está ouvindo e vendo, que você ama a Canção Nova, que tal fazer o Pix 28 hoje para celebrar essa noite, celebrar esse carisma e celebrar também o nosso projeto Dai-me Almas? Sabe por quê? Porque veja, até também na música, né? Nosso Senhor se utilizou desse carisma, desse batismo, né, do Espírito Santo de Monsenhor Jonas Abib. Quantos ministros de música nasceram com a experiência deste carisma Canção Nova? Uma coisa é dizer, eu fui batizado no Espírito Santo. Outra coisa é ser realmente batizado no Espírito Santo, porque os frutos são maravilhosos. E eu tive o privilégio de constatar na prática, nas gravações que fiz, acompanhando ele no louvor, na adoração, pela música,
o quanto Deus agia poderosamente na vida dele. O meu ministério hoje é melhor por causa do padre. Nós somos a geração do Monsenhor Jonas Abib. Nós somos a geração que não só canta, né? Ele nos ensinou muito que a nossa missão não é apenas ter uma bela voz, fazer belos arranjos, emitir muitas notas, né? Mas, sobretudo, é ser realmente útil nas mãos de Deus através desse chamado que Ele nos fez. E agradecer a Deus pela graça de ter conhecido esse grande profeta, esse sacerdote, meu pai fundador, né? A alegria de poder viver esta missão, sabendo que teve o dedo dele também. Eu sou grato ao Padre Jonas. Ele deixou um legado muito grande. Ele deixou um cheiro de santidade. Ele deixou um desejo de santidade. Ele deixou um desejo de santidade em mim. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Tudo isso é fruto do sim generoso do Padre Jonas. E você tem uma parcela de contribuição com tudo isso. Você tem uma parcela de doação em tudo isso. Todas as vezes que todos os meses você foi lá, fez o seu Pix, ajudou a Canção Nova, você fez isso. Eu lembro, eu vendo aí esses testemunhos todos, né? Eu também fui alcançado, gente. E eu preciso dizer isso, deixar claro. Eu também fui muitas vezes alcançado pela Canção Nova. Antes de entrar para a Canção Nova, eu era sócio. Não existia o sócio Kids, né? Mas eu era sócio ali da Canção Nova e fazia questão de todos os meses ali, eu juntava o dinheirinho que eu recebia para poder lanchar na escola, juntava o meu dinheirinho para poder chegar no final do mês, pagar um boleto ali, né? Dar minha contribuição na Canção Nova, né? E o mês passado eu via esse movimento acontecendo na comunidade, né? Nos grupos que nós temos dos irmãos, a gente não tem muita coisa, mas o pouquinho que a gente tinha, estava ali cada um dizendo assim, gente, eu já fiz minha contribuição, eu já dei o meu Pix, eu fiz mesmo, particularmente, né? Vou fazer o meu também esse mês novamente. Eu não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho eu ajudo, porque eu acredito nessa obra, eu acredito nesse movimento de Deus, eu acredito de fato que Deus pode nos ajudar, então eu estendo as minhas mãos para você nessa hora e te peço, se você pode nos ajudar, nos ajude. pix.doação@cançãonova.com. Nos ajude, porque nós não estamos aqui querendo o seu dinheiro. Nós estamos aqui querendo continuar salvando almas. Nos ajude, pega essa proposta que a Dicilene nos trouxe aqui agora, né? Pix 28. Ajude-nos nesta hora. Falta 28% e nós podemos, de fato, nessa hora, pedir e estender as nossas mãos, nos ajude, dê o seu algo a mais a nós, para que nós possamos chegar. A sua contribuição pode parecer para você algo muito indiferente, é muito pouco, mas não é, porque a Canção Nova ela não sobrevive de muito, a Canção Nova ela sobrevive do pouco. A Canção Nova sobrevive, sabe de quê? Daquela moeda da viúva do Evangelho. Ela só tinha aquela moeda, mas aquela moeda que ela tinha, ela deu. E por causa daquilo, a Canção Nova sobrevive até hoje. Não é, Bruna? É isso mesmo. Eu estou aqui com a Bianca Silva. Ela fala assim, olha, em julho de 2024, tive a graça de engravidar, mas tive um aborto espontâneo. Desde então, o que não me deixou cair foi a Canção Nova. As missas e os acampamentos me deram força e fé. Ainda vou gestar, com a graça de Deus. Quero acolher também o Edivaldo, a Lena Santos, a Shirley Aparecida. Acabei de fazer meu algo a mais. Deus abençoe essa campanha. A Lúcia Maria rumo ao 100%. Jonas, acabei de fazer meu Pix. A Verônica Aparecida, de Porto Real, do estado do Rio de Janeiro. A Terezinha. Tem muita gente aqui participando conosco, graças a Deus. A Gi Azevedo, reze por minha saúde e pela saúde da minha filha Andressa.
Ela tem 16 anos, toma 2 medicamentos, está ansiosa. Ore para que ela cresça nos caminhos de Jesus. E é isso mesmo. A Canção Nova é uma querida por primeiro lugar, por Deus. E hoje por todos nós, porque somos fortalecidos diariamente. Amém. Já fiz o meu Pix, é amanhã. Acho que ela está dizendo que vai fazer o seu Pix amanhã, não é isso, Ivani? Pelo que eu estou entendendo. Mas agradecer a tantas pessoas que estão aqui conosco, participando, porque você está entendendo a missão da Canção Nova e porque você está entendendo, você está contribuindo. Que Deus lhe pague, que a Virgem Maria lhe guarde. É isso, convocando a nossa família para esta noite. Daqui a pouquinho a gente vai rezar juntinho com você, pedindo o nosso milagre, porque é o milagre dos 28% que nós precisamos nessa noite, mas também pedindo o seu milagre, porque é assim, nós nos unimos em oração. Você reza por nós, nós rezamos por você. Temos uma meta? Temos, né? 28% essa noite e amanhã, esse dia, né? E amanhã, mas continuamos firmes, porque cremos, né? Cremos que Deus está atento a tudo que vivemos e que somos. Ele é o Senhor desta obra, né? Então seguimos firme aí com a sua ajuda, pedindo a você a sua ajuda nessa noite em oração, mas naquilo que você pode fazer para nos ajudar. Tem mais alguém chegando para somar a nossa noite hoje? E é uma alegria te receber aqui, Luzia Santiago, também trazendo o seu recadinho para a família Canção Nova. Bendito seja Deus que nos amou e nos deu a graça de sermos uma família, um povo novo. E é por isso que hoje eu chego até você mais uma vez. Somos incansáveis em pedir, porque o Evangelho comporta estender as mãos. E a sua generosidade faz a diferença. Nesses últimos dias do projeto Dai-me Almas, precisamos de você para chegarmos ao 100%. Estendo as mãos e sei que você vai contribuir, vai ajudar. Tem muitas formas, especialmente o Pix, que é o mais rápido e o mais eficiente no momento. Ajude-nos. Nós estendemos as mãos e já agradecemos. Pedimos ao Senhor que Ele nos dê a graça de sermos perseverantes sempre. Beijo, Lu! Alegria ter você aqui nessa noite conosco, né? Falando a nossa família Canção Nova. Luzia também, desde os inícios da comunidade, ela mais do que ninguém também sabe testemunhar de tudo que é o carisma Canção Nova, né? Mas olha que beleza, né? Esse batismo do Espírito Santo é uma transformação de dentro para fora, né? Nós somos transformados e é o que nós experimentamos com a experiência do derramamento do Espírito Santo, que revolucionou a nossa vida. Este homem do Espírito me impactou, porque eu também, ao olhar para ele, fui e sou provocado a querer ser um homem do Espírito, a almejar viver uma vida nova, a querer ser de fato um discípulo de Cristo. Então eu vejo que tudo isso é fruto desta experiência concreta e transformadora que é o batismo no Espírito Santo. Eu não teria sido impactado do jeito que eu fui quando eu ouvi as suas primeiras pregações, quando eu assisti pela primeira vez as ondas, né, da TV Canção Nova, Rádio Canção Nova. É um impacto que não dá para dizer que é só o Padre Jonas falando, né? Claro que ele sabe falar muito bem, claro que ele é um ótimo comunicador, porém impactado do jeito que ele me impactou só pela ação do Espírito Santo, tudo por conta daquele batismo, naquela infusão que ele recebeu, que ele teve a graça de receber, e aí do seu trabalho evangelizador eu também fui impactado. Minha experiência também de batismo no Espírito Santo foi através de uma oração, de um momento de oração que ele conduzia num acampamento de carnaval. Eu estava participando, eu cheguei para participar meio perdida, peguei a oração no meio do caminho e aquela experiência que ele viveu, né, e imbuído dessa ação do Espírito Santo levou a tantas pessoas, inclusive eu. Então essa, acho que eu sou realmente fruto
de uma experiência do Padre Jonas com o Espírito Santo. É um homem valente que saía na terça-feira de casa e voltava na segunda, porque ele ia a semana toda pregando o Espírito Santo, pregando a ação do Espírito Santo a todas as criaturas, para esse Brasil inteiro, para esse mundo inteiro. Então eu vejo a força que ele tem do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, na verdade, foi uma verdadeira profecia da Canção Nova, do que ela é e do que ela será. A Canção Nova é uma verdadeira profecia nas nossas vidas, né? Todos nós fomos alcançados e somos alcançados por esta obra que não é nossa, esta obra que é de Deus. Acabei de fazer, enquanto eu estava assistindo, acabei de fazer minha doação desse mês, acabei de fazer o meu Pix também para ajudar. Obrigada, e mais uma vez eu estendo a minha mão para você, nos ajude também, pix.doação@cançãonova.com. Quando você fizer, vai estar aparecendo aí a Rádio Canção Nova, o nome, ou então Fundação João Paulo II. Se tiver aparecendo alguma coisa diferente disso, confere direitinho, porque pode ser que o Pix esteja errado, pode ser que você esteja caindo até mesmo num golpe. Mas todas as vezes que você for fazer, confere. Ou aparece Rádio Canção Nova, ou então Fundação João Paulo II. Nós estendemos as nossas mãos, nos ajude. Nós queremos continuar de fato alcançando e evangelizando, salvando almas, né? Eu falei para disso que eu ia dar um testemunho para vocês aqui, né? Hoje eu tenho a graça e a missão de estar morando na Casa da Canção Nova, na cidade aqui do lado de Cachoeira Paulista, na cidade de Lavrinhas. A cidade de Lavrinhas tem um colégio lá bem imenso dos salesianos, que hoje a Canção Nova mora e toma conta. Foi o colégio em que o Padre Jonas chegou quando saiu de casa para poder iniciar a sua vida ali nos salesianos. E hoje a Canção Nova vive neste colégio, vive nesta casa lá. E essa casa hoje é a casa que nós chamamos de pré-discipulado. É a casa em que aqueles jovens que têm um coração disposto e generoso para poder, mais do que simplesmente ajudar a Canção Nova fazendo a sua doação, mas doando a sua própria vida, eles saem de casa, eles deixam tudo, como nós um dia fizemos. Deixamos tudo, deixamos a nossa casa, deixamos a nossa família, para poder evangelizar e para poder salvar almas, né? E hoje eu moro nesta casa, temos lá, com a graça de Deus, esse ano chegaram 33 jovens que estão lá fazendo esse processo de formação inicial para poder se preparar, ser bem formado, para daqui a pouco assumir esse posto e esse lugar que nós estamos. Assumir daqui a pouco as frentes de missão da Canção Nova e continuar esse legado que o Padre Jonas deu. Por que eu estou te contando isso? Porque a sua doação chega até lá. A sua doação, quando nós estendemos a nossa mão, a sua doação sustenta também a vocação deles. Muitos desses jovens tiveram a coragem e a ousadia de deixar tudo, né? E Deus nos chama muitas vezes, né? Nós que estamos aqui podemos testemunhar isso com certeza, né? Nós acreditamos tanto na Canção Nova, que nós deixamos tudo para poder viver a nossa vida aqui, para poder continuar evangelizando. Enquanto o padre está falando, eu estou lendo aqui a participação do pessoal. Qual é o nome desse padre que está aí ao vivo? É Padre René Viana, da comunidade Canção Nova. Maravilhoso, né? Fala a verdade. Olha ali, também eu cheguei atrasada porque o projeto da M Almas começou hoje às 20 horas. Olha, gente, realmente, né? Tá com esse gostinho da gente ficar aqui muito tempo, mas a gente já está chegando ao finalzinho do nosso programa. Mas olha só, essa missão a qual o padre, né, falava para nós agora, este legado, são fruto do batismo do Espírito Santo, né? Do Padre Jonas Abib. E aonde a gente estiver, nós, Canção Nova, eu, Bruna, Padre, aonde nós estivermos, nós precisamos, né, fazer Pentecoste acontecer. Nós somos chamados para isso, né? A nossa vida é essa. E é por isso que o nosso coração se inflama, a nossa alma se acende, né? Esses dias mesmo eu estava falando
que quando eu estou meio desanimada, sabe aquele dia que você está desanimada, você amanhece assim, que não está muito bem? Aí eu já vou lá e coloco as palestras, né? Eu brinco que são os efervescentes da comunidade. Assim que eu os chamo, né? Padre Edmilson, Padre Roger Luiz, Padre Renê, né? Quanta graça a gente tem recebido desses homens de Deus na nossa vida, que são continuadores, né, deste legado do Padre Jonas Habib. Sabe por quê? Porque nós precisamos continuar levando esse legado. A voz e a missão do Padre Jonas, elas precisam continuar. O batismo de Jesus, quando ele se humilhou e se pôs na fila entre os pecadores para ser batizado no batismo de João, e na hora que ele se humilhou, o Pai se manifestou, e então por isso os céus se abriram diante da humildade de Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ele, pousou sobre ele com uma pomba, e o Pai falou, dizendo: este é o meu filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. Quando o Pai se manifestou assim, e quando Jesus, no dia de hoje, ficou cheio do Espírito Santo, e começou a sua missão cheio do Espírito Santo, diz o Papa, para bom entendedor, meia palavra basta, quando eu digo que a missão de Jesus, o escopo da missão dele é batizar o homem no Espírito Santo, é para vocês entenderem que a minha missão e a missão de vocês, seguindo Jesus, é também batizar o homem, batizar os homens, todos os homens, no Espírito Santo. Uma graça que ele nos concede para, eu vou usar uma palavra que está um pouco na moda, né? Para reativar aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo. Não adianta eu entregar para você um grande presente e você levar para casa e deixar ele na estante, se você não usa. Não adianta você receber uma grande dádiva de Deus e uma grande graça de Deus, se você não usufrui desta graça. E por isso, muitas vezes nós somos cristãos, caminhamos na igreja, caminhamos com Jesus Cristo, mas a gente vive uma vida semelhante com quem nunca ouviu falar de Jesus. Por isso que, às vezes, nós não trazemos no nosso coração uma verdadeira conversão, sabe? Aquela que muda a nossa vida, aquela que muda a nossa história. A gente não traz isso no nosso coração. A gente não reconhece a capacidade de ser verdadeiro filho de Deus, a capacidade de se entregar e de se ofertar a Deus. Aí o Senhor nos concede uma graça, a graça chamada batismo no Espírito Santo. Esta graça, batismo no Espírito Santo, é o Senhor fazendo com que tudo que está dentro de nós possa ser reativado. A graça que recebemos no batismo, ela possa ser reativada dentro de nós. Vem Espírito de amor. Que lindo ver isso continuando no Senhor, Padre. Pedimos ao Senhor, nos reativa no Espírito Santo. É isso que nós queremos experimentar. Que lindo ver essa ressonância de Padre Jonas Habib na vida do Senhor. Estamos aí. Na hora que eu vi o Padre Jonas, eu nem sabia, gente. Fui pego de surpresa aí com esse trecho da pregação, da homilia. Fui pego de surpresa também aqui, mas na hora que eu vi o Padre Jonas, eu disse: vamos ficar de pé, porque a gente precisa rezar. A gente precisa pedir esse batismo no Espírito, porque é Ele que abre as portas do nosso coração. O que você precisa é a graça do batismo no Espírito. Canta, Bruna, para nós, para a gente rezar, para a gente pedir esse batismo no Espírito nessa hora. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. E é isso mesmo, Jesus, que nós te pedimos nesta hora. Vem Espírito de amor sobre nós. Alcança, Senhor, agora cada um desses que estão em casa agora, acompanhando, rezando conosco.
fazendo parte agora desse movimento do Espírito que nós estamos vivendo. Jesus, eu te peço e clamo agora a Ti, envia o Teu Espírito Santo sobre nós nesta hora, nos reativa nos dons, nos reativa nos ministérios nesta hora, porque nós queremos continuar evangelizando, nós queremos continuar dando a nossa vida por Ti, Senhor. Nós queremos pedir pela TV Canção Nova, nós queremos pedir pela Rádio Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Senhor, que seja agora batizado no Espírito Santo mais uma vez, porque nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor, porque nós queremos continuar evangelizando, Jesus. Abençoa cada sócio que já fez sua contribuição, aquele que agora nessa noite generosamente nos ajudou. Abençoa, Senhor, nesta hora. Abençoa aquele, Senhor Jesus, que tem o propósito no seu coração de nos ajudar. Nós te pedimos, vem Espírito Santo sobre todos nós. Invade, Senhor, estas casas, invade, Senhor, estas famílias, invade, Senhor Jesus, o coração de cada um desses que agora estão aí nos acompanhando. Nós te pedimos, vem Espírito de amor, vem sobre nós e nos reativa-nos com a Tua graça, reativa-nos com a Tua força, e nós pedimos tudo isso, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, a mulher de Pentecostes, aquela que é cheia do Espírito Santo, aquela que o Padre Jonas nos ensinou, que é o para-raio do Espírito, e onde ela está, Pentecostes acontece. Que por intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sobre as suas intenções, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Como a gente queria ficar mais aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, né? Não é, Padre? Quero agradecer demais a presença do Senhor. Esses dias eu me encontrei com uma senhora aqui na chácara e ela estava vivendo, né, a quinta-feira de adoração, e o Padre Renê estava aqui. E ela me encontrou no meio da chácara e falou assim: que bênção que é esse Padre Renezinho. Tão jovem, né? Tão jovem. O padre, né, engana bastante, né? Todo mundo pensa que ele é bem novinho. Tem cara, né? De 15 anos. Mas que bênção que é o Senhor na nossa vida e na nossa comunidade. Muito obrigada, viu? Por tudo aquilo que o Senhor colheu de Monsenhor Jonas Abib e se derrama na nossa vida. Muito obrigada. Deus abençoe. Olha, e a gente continua pedindo a você, continua aí fazendo o seu Pix. A gente tem uma meta para este mês. Como a gente diz, 28% é o nosso milagre que nós precisamos alcançar para continuar evangelizando. Neste pouco tempo que nós ficamos aqui, quantas bênçãos a gente pôde mostrar, né, daquilo que é essa obra de Deus que é a Canção Nova. Quero fazer uma provocação final. Vamos. 10 segundos. Pegue aí o seu WhatsApp. pix.doação@cançãonova.com. Manda para todos os seus contatos, pedindo essa ajuda e essa colaboração para que a Canção Nova continue evangelizando e que você continue evangelizando conosco. Pix 28. Peça agora os seus contatos, peça aquele que pode lhe ajudar agora. Pix 28. Manda nos seus contatos do WhatsApp. pix.doação@cançãonova.com. Eu não sei você, não sei como está a sua fé, mas eu acredito no milagre. Eu também acredito no milagre e eu tenho certeza, se nós nos unirmos, Padre, 28%, o que é 28% para essa família linda espalhada por todo o Brasil e para essa multidão de pessoas que ama a Canção Nova? Isso mesmo. Vamos embora? Vamos, infelizmente. Beijo, família. Amanhã, dia especial da nossa família Canção Nova. Eu quero que você esteja conosco, porque é preciso que você esteja, né? Você faz parte de tudo isso. Vai ser um dia muito, olha, cheio de testemunho, um dia de muita oração, e a gente quer você juntinho conosco, tá bom? Super beijo. Obrigada, Padre. Obrigada, João. Obrigada, Bruna. Maravilhoso ter você aqui também nessa noite, viu? Obrigada. Nossa, como foi bom. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons.